Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a lição 3, eu vou falar um pouquinho sobre salvação, que é uma matéria na teologia chamada de soteriologia. Se você ainda não viu a lição 1 e a lição 2, pode procurar aí no canal essas lições, Conhecendo a Deus e Conhecendo a Verdade. Mas você pode ir direto nessa lição aqui e depois assistir as outras duas. A ordem não tem nenhum problema não. E antes de tudo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aí no canal, que o canal está iniciando para dar aquela força. O nosso texto base se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Uma pergunta bem interessante, que a pessoa, assim que ela conhece a Cristo, né, começa a caminhada na fé, ela se pergunta: por que eu devo ser salvo? Desde lá de Adão, em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver a queda do homem, né? Quando Adão e Eva comem do fruto proibido. Lá desde aquele momento, quando Eva é enganada pela serpente, ela come do fruto, dado o fruto a comer a Adão, e eles desobedecem a única lei que Deus tinha dado para eles lá no Jardim do Éden. Deus tinha falado para eles comer de tudo, dominar sobre tudo. A única coisa que eles não podiam fazer era comer da árvore que estava no centro do jardim, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim, né, a gente, uma história muito conhecida, a gente vê que Satanás ele usa a serpente e ele engana a Eva, e a Eva, dado o fruto a Adão, Adão escolhe também entrar em desobediência junto com a Eva, e ali inicia a queda do homem. Ali o homem ele recebe uma maldição no momento dessa queda, né? Deus amaldiçoou o homem, que ele teria que trabalhar, que ele ia comer do suor do seu rosto, amaldiçoou a serpente, que a serpente iria rastejar e comer pó sempre, e amaldiçoou a mulher, que a mulher ia passar a ter dores de partos, e que a mulher seria dominada sobre o homem, né? Então a gente vê que o primeiro Adão ele peca, e a partir de Adão toda a descendência dele passa já a nascer debaixo da maldição do pecado. E a consequência do pecado nada mais é do que a morte, né? Porque Deus disse, inclusive, porque no dia que eles comessem do fruto, eles iam morrer. E Satanás ele enganou Eva falando que ela não iria morrer, ela ia ser igual a Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. E aí, por conta disso, hoje nós já nascemos sujeitos à morte, nós envelhecemos e morremos, né? Mas a gente vê na Bíblia que desde antes da fundação do mundo, a gente vê algumas vezes nas cartas de Paulo, em Apocalipse, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, ele já tinha sido morto, né? Deus já tinha planejado esse propósito de salvação. O Cordeiro é Jesus Cristo, né? Que deveria de ser enviado para retirar essa maldição do homem e trazer vida ao homem. Eu vou ler aqui uma passagem, né, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15. Vou ler o versículo 21 e 22 e depois vou ler o 45 a 49, que diz assim: Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí o 45 diz assim: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. A gente vê, né, que a Bíblia chama Jesus, né, de o último Adão ou o segundo Adão. Por quê? O primeiro Adão, por ele entra o pecado no mundo, entra a maldição no mundo. E em Jesus, que vem como um Adão perfeito, ele vem e traz a vida, né? Como que ele traz essa vida? Quando ele vem como um homem na terra, ele morre, ele carrega sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, ele leva sobre ele todas as nossas iniquidades, e quando ele morre, ele ressuscita dentre os mortos. Essa situação dele ressuscitar entre os mortos faz com que Cristo seja Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. E a partir do momento que Cristo ressuscita, ele é a primícia dentre os mortos, ele pode nos trazer vida. Então, assim que a gente tem um encontro com Deus, no momento da nossa conversão,
Nós já recebemos o Espírito Santo de uma maneira que Cristo ele já vivifica o nosso espírito. O nosso corpo terreno, né, a nossa carne de descendente de Adão, ela continua sendo pecadora, sendo uma natureza caída. Mas a partir do momento que a gente se encontra com Cristo e recebe o Espírito Santo, o nosso espírito ele é vivificado. Por isso que a gente vê, né, que às vezes a gente peca, mas a gente não queria pecar. O nosso espírito às vezes se entristece com a nossa conduta, com o nosso pecado. Por quê? Porque Paulo ele diz que a gente passa a entrar em guerra. O espírito contra a carne, né? O espírito que se inclinando para fazer o bem e a carne se inclinando para fazer o mal, né? Aí a gente, dentro da gente, a gente entra nesse conflito, porque o nosso espírito é vivificado, mas nossa carne ainda não. E normalmente, né, nesse processo de salvação, né, no momento que a gente se encontra com Cristo, Deus ele vivifica o nosso espírito. Porém, ao longo da nossa caminhada cristã, a gente tem que ser santificado. A gente tem que tentar buscar viver uma vida santa, assim como Deus é santo, né? A gente vai ver em Hebreus 12, né? Que diz, tem um versículo que diz que fala: sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, a gente não consegue ser 100% perfeito, 100% santo. A gente continua pecando. Mas a gente tem que estar sempre se arrependendo, buscando de Deus essa santidade, buscando ser santo. E a gente só vai ser perfeitamente santificado após a segunda vinda de Jesus, quando nós recebermos um corpo revestido de incorruptibilidade, né? Vamos receber um novo corpo, puro e santo, como o de Jesus. Aí nesse momento a gente atinge a estatura de Cristo como varão perfeito, e nós passamos a ser santo assim como ele é santo, né? Mas lembrando que 100% puro, que não pode pecar, que não, a natureza dele não permite ele pecar, só Deus, o Pai, né? E o Filho, que é externado do Pai. Porque a gente vê que os anjos no céu, eles também foram feitos perfeitos, sem pecados. E eles decidiram pecar. E Satanás e a terça parte dos anjos foram lançados na terra, foram lançados fora do céu. E Adão também foi feito santo, foi feito puro, mas na desobediência, Adão e Eva pecam, né? Então, 100% puro, 100% santo, sempre vai ser só Deus, né? A gente vê em Isaías 6, os serafins diante de Deus, embora eles sejam santos, né? Os serafins são os seres mais próximos do trono de Deus, eles se escondem a face com as asas e escondem os pés diante da santidade de Deus e bradam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tamanha santidade de Deus, e eles, ainda assim, estando lá, eles se consideram indignos e se sentem envergonhados diante da santidade de Deus, né? Mas aí talvez você pode perguntar: o que eu devo fazer para ser salvo? A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, 9: se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração, querendo que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que isso aqui quer dizer? Confessar com a boca não é só falar: eu creio que Jesus é o Senhor. Vai a partir do nosso... que vai pela questão da santidade. A gente tem que externar em nossas ações, externar na nossa conduta diária, em qualquer lugar, não só na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde a gente estiver, a gente consegue externar que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas através do nosso comportamento, da nossa conduta. Não necessariamente a gente precisa ficar falando. A Bíblia vai dizer que as outras pessoas têm que ver Cristo na gente, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus, e a gente é sal e luz do mundo. Então a gente tem que transparecer Cristo para a vida de outras pessoas, para abençoar outras vidas. E não adianta às vezes eu externar, né, com as minhas atitudes que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, mas eu não crer 100% no meu coração. Tem que crer, tem que estar lá dentro do íntimo do coração, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então a gente tem que realmente crer. E através disso daí, nosso espírito é vivificado e a gente vai buscando a santificação. Como que a gente se santifica?
No outro estudo, Conhecendo a Bíblia, eu já falei um pouquinho, né? Abordei lá em Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Também tem um versículo interessante que diz em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A maneira da gente se santificar é por intermédio da palavra de Deus, renovando o nosso entendimento de acordo com as Escrituras, praticando o que a palavra do Senhor diz e não sendo apenas ouvinte. E a partir desse momento as pessoas vão começar a ver Jesus na nossa vida. E outro dever do cristão, né, do salvo, né, é levar o nome de Deus às outras pessoas, né? A gente compartilhar essas boas novas e pregar e evangelizar o mundo. Esse aqui é o estudo. Se você gostou do estudo, não esquece aí de deixar seu like e se inscrever. Valeu!